Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E tem 8, obediência e resignação. Trecho do Evangelho bem interessante, estava refletindo ontem. Estive visitando uma comunidade espiritual lá em São Carlos, em São Paulo. E a madre, ontem a gente está construindo um hospital só para ser uma referência mundial de pessoas que estão em estado paliativo, pessoa que está naquela desenganada, e que 95% desencarna logo e 5% ainda fica, não sabe por quanto tempo. Pode desencarnar agora ou daqui a 30 anos, mas está em cuidado paliativo, porque não tem cura, que a pessoa está, é uma coisa que a qualquer momento a pessoa pode partir. Então, estão construindo esse hospital, e eu estava olhando da chuva lá e escutando elas conversando, e ainda falando, né? Porque se a pessoa está falando os projetos, né? Porque se a pessoa não sonhar, né? Então tem que ter o sonho, tem que ter o sonho. Aí eu olhei para a madre e disse assim, eu respeito, mas eu tenho pensado que existe uma diferença entre sonho e projeto. Para nós, o sonho é uma coisa para nós inalcançável. Dizem que as mulheres tinham um sonho de chegar um príncipe no cavalo branco para se relacionar. Não tem essa história, né? Como é que você trilha o caminho para encontrar esse príncipe, né? Não tem, é uma coisa assim que é muito metafísica, né? Muito sem trilho, não tem como. Já um projeto, às vezes a pessoa está ali trabalhando no setor financeiro. No setor financeiro, naturalmente, tem muita gente que ganha pouco e tem muita gente que fica trilionária. Ou seja, é uma área que possibilita, concorda? Então, alguém projetar ser bilionário dentro do sistema financeiro não é necessariamente um sonho, porque é trilhável, concorda? Já alguém sonhar que fica esperando a vida inteira por um príncipe que chegue no cavalo branco, é trilhável? Não dá para trilhar, é um sonho. Aí eu estava falando isso, aí uma delas era servidora pública federal. Ela disse, na minha área eu não posso projetar ficar bilionária, porque o teto é tanto. Não dá para trilhar. Você pensar em ficar bilionário, você tem que sonhar com outra área, porque na tua mesmo é limitado. É isso aí. Então a gente já começando a separar sonho de projeto, né? Então o projeto é algo que a gente vai trilhando, que a gente está vendo o caminho e que pode mudar, porque o que dizem os espíritos é que o nosso papel é plantar, cuidar, e o resultado, se vai vingar a semente, se vai prosperar o que a gente está fazendo, o resultado é com Deus. Nosso papel é plantar e cuidar, o resultado é com Deus. E aí os espíritos dizem que não vos preocupeis muito, não se preocupeis demais com os resultados. Você tem que pensar no resultado trilhável, mas se inquietar não, porque o resultado pertence
a Deus. Quantas pessoas derrubam a mata, aram o chão, joga a semente, mas a semente não brota. Não choveu no tempo, ou choveu antes do tempo. Enfim, o resultado é com Deus. Quantas pessoas plantam e a árvore não dá fruto? Já viram árvore frutífera que não dá fruto? Pois é. Eu lembro que na casa da minha avó tinha um pé de abacate que não dava abacate. Nunca deu. E tinha um pé de coqueiro que os coqueiros bem pequenininhos, ele secava. Não dava. Já viram isso? Porque o resultado não é com a gente, o resultado é com Deus. Essa é a realidade. Algumas coisas a gente pode cuidar, por exemplo, às vezes você chega para um agrônomo para descobrir, às vezes era uma doença, né, no abacateiro, uma doença no coqueiro, aí é o trilhável. Mas era uma coisa que não tinha como mapear. Como é que você identifica isso no feijão que você planta no chão? Não dá. Plantou, não pegou, ele morre, seca dentro do chão. Então, é diferente sonhar de projetar. Projetar é dentro de caminhos visíveis, possíveis para nós. Sonhar é querer o impossível. E aí eu disse para ela, eu li um livro que a capa era uma menininha com sorvete e a bola de sorvete caia no chão. Você imagina, olha que vontade de comer sorvete, não vai dar a boca e cai a bola no chão. Aí o nome do livro era assim: Deus é o Deus que destrói sonhos. Aí eu disse isso para a Madre, que eu tenho compreendido isso, de não sonhar. Eu tenho que viver o que para mim seria um sonho, mas é o sonho de Deus. Eu tenho que viver nos projetos de Deus. Eu posso projetar, não exigir resultado nos meus projetos, que o resultado é com Deus. Eu projeto e trabalho em cima do projeto, mas o resultado que vai dar é com Deus. E eu não sonho coisas que eu não consigo vislumbrar, porque aí eu tenho que fazer a minha entrega ao projeto de Deus, ou ao sonho. No caso, meu sonho eu não posso realizar, mas Deus querendo, Ele pode tudo. Então eu disse, olha, eu tenho que querer é o que Deus quer. Então, assim é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, liberta. Então, abrir essa chave na minha mente, no meu coração, para deixar que Deus opere na minha vida. Ele vai operar eu deixando ou não, mas isso faz com que eu não sofra. Isso faz com que na hora dos problemas eu diga: não é como eu quero, não deve ser como eu quero, é como Deus quer, deve ser como Deus quer. É tão interessante que isso era ontem por volta das 2h da tarde. Meu voo para Fortaleza partia de Guarulhos, mais ou menos 240 quilômetros de São Carlos, às 7h40 da noite, para estar lá embarcando. E aí a gente veio, eu e uma irmã minha, e ela dirigindo. Primeira viagem dela assim, dirigindo para mais longe. Começou a chover.
A chuva continuou, né? Mas um pouco mais forte. A estrada tinha obras. Aí a velocidade era 60 km para a estrada. E o GPS só dizendo, chegada 7h09, nossa, eu tinha que embarcar 7h40, dava, era em cima, mas dava. 7 horas, 6h30, 7 horas, 7h09, 7h10. Aí quando chegou lá na frente, e andando a 60 e o tempo de chegada aumentando. Aí lá na frente ela disse, eu vinha tão preocupada com a chuva, que eu não prestei atenção no combustível. Então, o carro entrou na reserva. E aí você está numa autoestrada com o carro entrando na reserva e você não sabe onde é o próximo posto. E teve que tomar uma decisão de, quando viu uma cidade, entrar. Na hora que você entra, que sai da rota, aí o tempo de chegada aumentou. Se entramos, na hora que entramos, vimos o posto. Aí quando ela vê o posto, como era outra autopista, ela passou porque não dava mais para entrar. Para voltar tinha que andar uns 8 km para dar uma volta e voltar. E olha, só tem um jeito. Liguei para companhia aérea e troquei logo o horário de 7h40. O outro horário que tinha era 11h20 da noite. Na hora eu entendi isso, eu entendi. Eu queria vir mais cedo ou mais tarde para casa. Mais cedo, eu tinha passado. Mas eu disse, Deus, eu entendi, Deus não quer. Eu não fiquei tão sereno quanto a minha irmã. Ela disse assim, você estava um pouco nervoso. E ela estava feliz porque ela estava serena. Ela errando e andando e eu um pouco nervoso. Eu já fui bem mais nervoso, né? Eu estava um pouco. Aí lembrei, poxa, não é como eu quero. Troquei logo a passagem. Pronto, agora está tranquilo. Pronto. Enfim, ela errou 8 vezes. Só quando chegou na frente do aeroporto de Guarulhos, tem muitas vias. Só ali passou mais de 1 hora. A gente viu o aeroporto, ela errava, a gente andava 8 km, voltava. Aí errava, voltava mais 4. E ela disse, eu não vou nem para casa agora, eu vou estacionar para ir tomar um café, porque eu estou muito tensa. Aí quando chegou na hora que a gente conseguiu entrar no terminal 2, que era para ir para o estacionamento, ela não conseguiu acertar o estacionamento. Aí disse, não, eu vou te deixar lá no embarque e vou dar uma volta para poder entrar no estacionamento. Foi, vá. Quando eu liguei, ela disse, eu vou ter que ir embora, eu não consigo. Disse que tem que dar uma outra volta e eu não consigo entrar no aeroporto. 8 vezes. E foi interessante, porque teve uma hora, olha, eu estava só um pouco nervoso, ela disse, né? Isso para quem já ia embarcar 10 horas, já era mais de 8. De novo. E a gente veio dirigindo desde 3 horas. Teve uma hora que a gente passou em frente ao aeroporto de Guarulhos, era 7h30. Eu digo, rapaz, talvez dê para me voltar e pegar o voo, porque eu troquei o horário. Quando eu pensei isso, era bem assim, tinha para ir para cá e para cá. Ela errou e entrou para cá. Aí Deus agora me disse, não é, você não entendeu, Renato? Eu não quero que você volte neste voo que embarca às 7h40, não é. E qual era a minha chave para arranjar alguma tranquilidade? Era essa.
as coisas não são, nunca foram e nem nunca serão conforme a minha vontade. As coisas sempre foram, são e serão conforme a vontade de Deus. Nem eu devo me submeter à vontade dos homens e nem a minha vontade manda nessas coisas da vida. Quem manda é Deus. Então, quando ela me ligou, a gente falava e eu só dizia isso, tá vendo? A gente vinha conversando e ela dizia, quando eu fui falar de sonhos e projetos, ela dizia, eu sempre fui isso, eu sempre fui aquilo. Aí eu disse, minha filha, eu não sei por que você olha tanto pelo retrovisor. Como assim? Tudo o seu é passado. Eu fui assim, eu fui assado. Isso que eu estou dizendo é para você usar num problema na hora que ele acontecer. Você parece que fica se fortalecendo, se reforçando. Eu fui assim, isso não importa. O passado já passou. Agora, entender que existe Deus, que Deus é infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bom, que Ele é o Senhor de verdade, de tudo. Isso é a coisa mais importante na hora do problema. Não é para passado, é para a realidade na hora que a coisa acontece. E aquilo foi acontecendo comigo quando? Na hora. Toda hora que o meu voo não dava certo, e eu queria vir, sabe por quê? Porque eu já estava lá desde terça-feira que eu estava fora daqui. Estava doido para vir para casa e queria chegar mais cedo. Quer dizer, eu cheguei em casa 4 horas da manhã praticamente. Então, eu não sei dormir a manhã toda. 6 horas eu estava acordado. Mas é assim. Renato, não é como você quer. Renato é como Deus quer. Assim é quando uma pessoa tem alguém que ama, que passa por um problema de saúde. Quem é que quer? Quer? Está vendo? Eu tenho que viver o que para mim é sonho. Eu não tenho que ter sonho meu, eu tenho que ver o sonho de Deus, que é o projeto de Deus, que é executável. E eu tenho que trabalhar em cima do meu projeto. E tudo que eu for fazer é que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Mas se eu fosse esse cara que está no nível espiritual acima, eu tinha ficado feliz e nem um minuto nervoso. Graças a essa compreensão, eu fiquei só nervoso. Ela disse um pouco nervoso. Mas às vezes a gente se desespera, fica com ódio. E o que resolve? Eu estou com ódio porque meu voo vai sair tal hora e a estrada, bota aqui a quilometragem a 60 km. Aí começa, por que com estrada dessa só é 60? Já passaram por isso? Entende? Ora, por que é? Por que quando a gente chega em Guarulhos, era para o GPS quando entrar para cá, estava em reforma, tem que entrar 4 km depois. Por que você não saiu cedo? Aí a gente briga com a estrada, briga com a reforma, briga com a chuva, que não resolve nada e entra em desespero, porque a gente se entristece e briga porque a gente quer ser Deus e tem raiva, porque não é. Porque é só Deus que manda na chuva. E a gente briga com a chuva. Às vezes a gente passa uma manhã lavando e pulindo no carro, na hora que a gente termina chove, a gente fica com raiva.
Não é não? Quem já passou por isso? Só eu. Fica com raiva. Como é que pode? Acabei de encerar, lavei, serei na estopa e achou. Passa alguém num posto de lama e vá em cima do carro. É mesmo cortar o coração da gente. Se a gente compreende isso de verdade, meu, é o evangelho de hoje. Obediência e resignação. Obediência a quem? A Deus. Resignação é de novo, Renata, de novo, nascido, renascido, é meu nome é esse. Eu vou lá ouvir o renascido, é isso aí, renascido. Resignar é de novo, signar é assinar. É como você fez um compromisso no plano espiritual e você reafirma o compromisso. Senhor, eu vou nascer nessa família, programa, eu vou nascer com esses problemas aqui. Aí na hora que nasce, quando vê os problemas, acha ruim. Rapaz, eu lembro de um colega, numas salas aí, o cara dava depoimento, falando que quando ele estava na ativa do alcoolismo, ele dizia assim, que a mãe dele era muito pobre, né, e chamava Chiquinha, ele dizia assim, por que eu nasci filho da dona Chiquinha e não da dona Yolanda Queiroz? Olha, ele tinha raiva disso, né? Ele dizia para a mãe dele, por que eu nasci? Parece absurdo, mas quando a gente briga com a chuva não é absurdo, não. Quando a gente fica com raiva porque passou um pano na casa e alguém teve que entrar com um garrafão d'água com os pés cheios de lama, você não fica com ódio, não? Ora, mãe. Acabou de limpar a pia, alguém vai e bota uma coisa suja lá, você não fica com raiva, não. Aí você imagina um idoso que às vezes na hora que você dá uma novela para trocar uma fralda, na hora que termina ele faz um e um dois. Hein? Na hora, às vezes na hora, não dá um segundo, você termina de embalar, você lhe lavou, passou o olhinho, passou o cremezinho, botou o ventinho, botou a fraldinha limpa, na hora que terminou o cara, faz lá. Aí o que você tem que fazer? Tudo de novo. Quantas pessoas hora dessa, quando acontece a situação dessa, não grita, diabo, fica doido, com raiva, o que pode fazer? Às vezes a hora do desespero com um acamado é uma hora que o cara está fazendo uma coisa que é natural, que se ele não fizer, ele vai para o hospital. Era para a gente dar graças a Deus que ele fez, mas a gente fica com pena da fralda, com pena do serviço, mas estava tão limpinho, estava tão cheirosinho. É nesses momentos. É aí. Sempre eu penso isso, é muito bom, né? Falar de comida com a barriga cheia. Eu quero ver falar de comida com a barriga seca. É difícil. Se você não entender de colocar, primeiro, não compreender que existe alguém acima de você, como é o nome? Que existe Deus, e que esse Deus, ele não está em cima de você porque ele está no andar de cima como o seu vizinho, não, é porque ele é o Senhor. Uma vez eu estava numa roda de conversa na igreja batista, ali na primeira igreja batista, PIB, lá na Aldeota. Tinha um senhor norte-americano debatendo, e tinha uma música que estava muito famosa. Ele disse, eu não aceito essa música. Ele disse, por quê? Porque ele chama Deus de tu. É inconcebível para elas, a gente não fala assim, tu, por exemplo, te abrirá. Ele não aceita. Ele disse, eu não aceito que se refira ao meu Senhor, my Lord, como tu. Nunca ele é tu. Sabe, era tão forte, ele dizia, ele chega, se tremia, my Lord, meu Senhor, ele é o meu Senhor.
Eu estava agora nessa comunidade católica e lá eles têm o Santíssimo, né? Ouviram falar do Santíssimo? Na igreja católica também tem, né? O Santíssimo, ele fica numa sala todo coberto. Não é toda hora que abre, né, para ver o Santíssimo. Ela disse, na hora que eu levantar, ela disse, o Santíssimo, esses raios aí, isso é um portal, isso é energia. Quando eu levantar o pano do Santíssimo, você faça o hábito de reverência. Na hora, quando ela levantou o Santíssimo, a mulher se ajoelhou e eu também. My Lord. Aí diz, e Deus é uma cruz? É. Deus está em todo lugar. Por que não? Onde há o nome de Deus, ele tem que ser louvado. Só que, se a gente compreende que Deus está aí, tudo é o Senhor de tudo, tudo deve ser respeitado, amado e louvado. Isso vale para pessoas de todos os reinos, animal, vegetal e mineral. Porque Deus está em tudo. Aí, ó, obediência e resignação. Como é obedecer? Como é que você vai trabalhar obediência e resignação se você não entende que existe um Deus? A quem você deve obediência e reafirmar o compromisso quando você não entende. A obediência é racional, você sabe o que está acontecendo e se curva. E a resignação, você não sabe por que está passando por aquilo, mas você se curva porque sabe que existe Deus. Se curva. Senhor, esse cara era meu amigo, me chamava de irmão, e hoje ele faz ardil, ele me persegue, ele se junta com outros que se diziam meus amigos para tramar contra mim. Então este cara não presta, é? Não. Senhor, o Senhor, eu não vivo por este cara, eu não vivo pelos outros, eu vivo pela sua infinita misericórdia. O meu amigo de verdade chama-se Jesus. Esse é o meu amigo eterno. E Deus, que coordena tudo, coloca essas pessoas que diante das minhas imperfeições também, porque eu também não sou bom, eu sou alguém em transformação. Como é que dizia Emmanuel? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então eu tenho que fazer a minha parte e não odiar ele. Deixa ele fazer o que ele quiser. Quem não é capaz de dar a vida não é capaz de tirar. Deixa ele levar. O que Jesus dizia? Quando alguém te pede a capa, dá a túnica também. Você quer? Leva. Eu é que não vou perder a minha encarnação para criar uma guerra e criar ódio e ficar odiando você. Vai, meu irmão, que meu amigo mesmo é Deus, eu não estou perdendo nada. O Senhor deu e o Senhor tirou, e quando ele achar que eu mereço, ele bota no lugar de novo. E se eu tiver de crescer, eu vou ser mais alto do que uma estrela, do que eu nunca fui. Mas isso não depende de mim, depende dos desígnios, dos projetos de Deus. Se eu fizer a minha parte, se eu merecer, a minha preocupação não é que as pessoas façam armadilhas contra mim, nem
Nenhuma vez é para me pensar nisso, é para me pensar o seguinte: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho Deus como meu amigo, mesmo sendo meu Senhor. Eu estou escravo dessas pessoas, ou eu sou um servo, filho amado de Deus? O que eles vão fazer se eu amo a Deus sobre todas as coisas? Não me importa, não me importa. Faça, atire, derrube, roube, confabule, faça. Eu não vivo por mim, eu vivo pela intercessão e para a honra e misericórdia de Deus. Só pensando assim você cumpre um evangelho chamado obediência e resignação. Está difícil o que eu estou dizendo? Na pandemia, agora vocês estão de máscara. Comprava frango lá no mercado. Tinha um rapaz que o apelido dele era Soneca. Ele tinha um olho novo. Eu chego lá um dia, cadê o Soneca? Morreu. E a família dele lá, o cara da entrada é irmão, ele era no meio, o pai dele vem de tripla desde sempre lá no final. Morreu. Mais novo do que eu, morreu o Soneca. Tá. Cheguei outro dia, tinha um cara que sempre eu comprava a verdura dele lá embaixo no mercado, o Chico. Cara tranquilo, mas disse que tinha diabetes, magro, estava malhando, evangélico. Aí um dia eu cheguei lá no mercado, tinha viajado, quando eu voltei, cadê o Francisco? Morreu. Mas rapaz, foi, cara, ele se sentiu mal aqui, morreu. Novo. Semana passada, a cara disse assim: Renan, todos os teus colegas morrem. Mas quem é que não morre? Se dor, velhice, doença e morte é para nós. Agora, de novo, eu compreendo que existe Deus que é infinitamente bom, justo, amoroso, que sabe de tudo, e eu me resigno e obedeço ou não. Aí eu fiquei um cara indignado, revoltado, né? Aí eu chego lá no cara para comprar peixe. Aí eu conversando, né? Aí eu disse: ei, cara, sempre eu tinha um rapazinho aqui, ele é teu filho, né? Ele disse: é. Nunca mais eu vi ele aqui. Ele disse: ele morreu. Aí o olho dele encheu de lágrimas. Nunca tinha conversado, eu só falava com ele. Morreu. Ele disse: há 3 anos. Quantos anos ele tinha? 29. Bem mais novo que eu, ele era bem novo. Ele sentiu, estava gripado, sentiu mal, a gente levou ele lá para a bebida. Era uma pneumonia, lá ele pegou uma bactéria e morreu. Ele disse: olha, todo dia, quando dá 4 horas da manhã, é mesmo que ele não tenha morrido, porque 4 horas era a hora que a gente saía para ver aquele mercado. Ele disse: meu irmão, eu pensei em me matar. Nunca disse isso para ninguém. Pedi a mulher para sair da moto e sair desembestado na moto para ver se eu batia ou alguém batia em mim. Mas Deus não quis. Ele disse: irmão, eu vou te dizer uma coisa, tem que dizer o que é. Eu sou evangélico. Ele disse. E aí eu fui para a igreja e lá Deus tocou no meu coração. Eu entendi porque que meu filho morreu. Porque se a pessoa não acreditar em Deus, meu irmão,
numa dessa? Não tem, entende? Você se segura em quê? Eu perguntei quantos filhos você tem? Eu só tenho um casal. E esse menino eu trabalhava comigo todo dia e morreu. Mas olha a passagem de obediência e resignação que o cara teve. Vendedor de peixe do mercado. Eu entendi. Deus tocou. Ele disse, Deus naquele dia tocou no meu coração. Jesus falou comigo. Ele falou assim. Me veio à mente, sabe? Que meu filho não estava num caminho bom. Eu disse, se ele era casado, ele disse, era junto. Tinha filho? Não, graças a Deus não. Ele estava com uma menina muito complicada. Ele estava ficando descontrolado. Brincava demais com essa menina. Saía lá de casa de arrancada a qualquer hora. E eu senti que aquilo uma hora ia dar errado. Ele ia ficar deficiente ou ele ia matar alguém. E ele era muito cabeça dura. E eu entendi. Deus fez o melhor caminho para ele. E aí quando eu entendi isso, eu consegui força para viver. Mas todo dia, quando dá 4 horas da manhã, é mesmo que ele não ter morrido, porque ou eu acordava ele, ou ele me acordava, para a gente ir trabalhando. Então, obediência e resignação está aí, ó. Você compreende, se alguém compreende, se você compreende, se eu compreendo a existência de Deus, na hora dos grandes problemas, aí o cara diz, não diga que você tem um problema, diga que você tem Deus. Não diga que você tem sorte, diga que você tem Deus. Na hora da alegria, o que você chama de sorte é Deus. E na hora que der um problema grande, você vai dizer Deus. É de Deus que você se vale, é com Deus que você vai, e é em Deus que você confia. É muito forte. Não se pode achar que o livre-arbítrio é o nível que chega nos domínios de Deus. Não. O livre-arbítrio é para conduzir a nossa vida num espaço limitado a nós, que está forjado aqui dentro da nossa existência, encarnações anteriores e o que a gente está fazendo hoje. Mas tem coisas que o livre-arbítrio não resolve, porque são decisões ou desígnios de Deus. Então não dá para viver esse tipo de comentário sem falar de Deus. Não dá. Às vezes a gente chega num centro espírita e porque tem muito livro espírita, só o Chico Xavier deixou mais de 400. É um mundo. Aí é uma doutrina toda intelectual, porque o Allan Kardec já são 6. São 5 e o que é o Espiritismo, 6. Fora milhares de páginas da revista Espírita. Então, às vezes você chega no meio espírita, é um pessoal muito falante, entendeu? Porque é muito lido. A depender do centro que você vai, é uma leitura monstro. O cara fala até do cara de como o cara brinca, né? Se você perguntar até a certidão de casamento de Adão e Eva, o cara diz, né? O registro do IBAMA da besta-feira, o cara tem, que ele conta tudo. Diz, meu filho, você não pode contar tudo, nós não sabemos de tudo. Só quem sabe de tudo é Deus. Tem que ter a humildade. E cada livro espírita que a gente vai lendo, esses principalmente do Kardec e do Chico Xavier, eles são muito claros. A gente nem vocês têm capacidade de entender tudo, e nem o nível da gente, pela materialidade que vocês têm. Os espíritos que se aproximam da gente, eles são
de uma afinidade mais ou menos aproximada. Então eles estão em níveis que ainda estão muito longe da plenitude do universo, para dizer tudo. Mas tem gente que fala como se soubesse tudo, e nessa conversa de tudo ele esquece de dizer os limites e os desígnios de Deus. Então é assim, eu faço as coisas se Deus quiser. Deus, eu cheguei aqui porque Deus permitiu. É para ser assim, mesmo que eu não entenda. Aí é resignação. Eu não sei porquê eu não saio no horário, eu me resigno. Eu me resigno. Não sei, mas Deus sabe. É assim, não pode ser de outra forma. Então sempre que eu estou com o meu coração inquieto, acontecendo coisas que eu não entendo, que eu sei que tem gente tramando, eu acho, compreendo que tem gente tramando contra mim nos bastidores, eu faço o possível para esquecer essas pessoas, no sentido de tirar o foco delas, e me pego a meditar e olhar para Deus, olhar para o Cristo e dizer: Senhor, fica comigo. Jesus, o Senhor é o meu melhor e maior amigo. Senhor, anda comigo essa caminhada difícil. Vamos juntos. E às vezes eu consigo só ver isso. Tudo vira segundo plano. O pessoal que está tramando, o pessoal que está fazendo. E a história vira eu e Deus. E se me matarem, é porque Deus quis, e é para o meu bem, porque o Espírito é imortal. E se tirarem alguma coisa, mas de novo, só acontece o que Deus permite para o meu bem. O meu bem é o meu aprendizado, porque a finalidade nossa aqui é aprender. Não importa, vão-se os anéis e ficam os dedos. O que importa é a lição. O que importa é o aprendizado. Não importa o tamanho da dor, não importa quem fez. Não adianta guardar ódio dessas pessoas, tramar contra elas. O que importa é estar toda hora tentando estar olhando para Deus e perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? E fazer. Só isso. Não tem muito. Renato, mas a vida fica muito incerta. A gente gosta de trilhar um caminho. Todo mundo tem seu caminho para trilhar. De manhã você tem que levantar, não tem? Às vezes você quer ficar deitado, mas você não sabe que tem que levantar. Aí tem que fazer um café, escovar o dente, tomar banho, já é seu caminho. Ou besteira, isso é besteira. É besteira, vai lá pro meu pai, que tem 92 anos, que não consegue fazer nada disso. Ele não pode. O dia que ele faz muita coisa, se ele fizer, é ele conseguir fazer o 1 e o 2, já é show. Então, vá fazendo, porque Deus, isso diz na Bíblia, né? Cada dia tem as suas inquietações, não é isso não? Fique olhando para longe demais não. Olhe para Deus e faça o que Deus mandar para você. Ele vai mandar. Haverá momentos de prazer e momentos de desconforto. Então pronto, bora. Vamos levantar todo dia. Eu levanto, medito. E agora? Vamos lá, vai fazer sua sequência. Já leio, faço minhas horas de leitura. E assim vai, na hora que eu vou fazendo, conforme dá. Certo? Não é tão hermético, né? O que é hermético é levantar. As outras coisas eu vou encaixando durante o dia.
Então, não falta o que fazer, porque chega a hora que a gente tem fome, né, de manhã, tem que procurar o que comer, né? A gente lembra de comer, mas não lembra de escovar o dente. Muitas vezes, né? A pessoa diz, não, depois do café, primeiro eu vou. Às vezes a pessoa não gosta. Às vezes a pessoa lembra de comer, mas nem sempre acha ou tem vontade de tomar banho. Lembra de comer, mas não lembra às vezes de arrumar a cama. Lembra de comer e não lembra de lavar a xícara e de beber o café. Olha, uma coisa junto da outra. Todo dia vai ter coisas. E assim quando você vai se relacionar, trabalho e tudo. Então vamos seguindo a nossa rotina, que é uma bênção, fazendo ela da melhor maneira possível, seguindo os nossos projetos, que são coisas planejáveis, e deixar que a gente viva o que a gente acha que é sonho pelos projetos de Deus. Então, podemos dizer todo dia, compreendendo para Deus: entrego, confio, aceito e agradeço. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. Muita paz e boa semana.